Abre sua Bíblia em Salmo 34. O salmista se expressa de uma maneira muito clara. Ele diz: bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Quando temos falado sobre celebração, nós procuramos, ponto a ponto, responder perguntas. Porque nós não devemos, evidentemente, ser como pessoas que simplesmente reproduzem um comportamento. Nós somos seres racionais, nós devemos usar nosso entendimento. E Deus faz questão que façamos isso. Então, quando falamos de celebração, nós entendemos imediatamente que se trata de um mandamento. Pois o Salmo 100 diz: celebrai ao Senhor todos os moradores da terra. Então é uma ordem, evidentemente. Se não celebrarmos ao Senhor, estaremos desobedecendo a este mandamento, a esta ordem de Deus. Fomos criados para isso. Mas aí então surgem perguntas: o que é celebração? Nós entendemos celebração como uma festa, uma comemoração, um lembrar de algum feito ou alguma pessoa, evidentemente. E nós celebramos ao Senhor, esse Deus cujo caráter é perfeito. Nós celebramos os feitos de Deus, que são um reflexo do seu caráter. E nós celebramos os efeitos dos feitos de Deus em nossa vida. Celebramos tudo o que recebemos de bom. E assim nós nos reunimos para celebrar aquele que é digno de ser celebrado. E a outra pergunta é por que celebramos? Nós celebramos primeiramente porque Ele é bom. O salmista diz: celebrem o Senhor porque Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. A sua fidelidade se estende de geração a geração. E nós celebramos porque Ele é Deus. Sua justiça, sua misericórdia, seu poder, sua soberania, são motivos pelos quais nós o celebramos. E o celebramos também porque Ele é o nosso Pai, nosso pastor, nosso oleiro. Ele cuida de nós. Então nós o celebramos por essas razões. E outras muitas mais, que dessas também são derivadas. E como devemos servir ao Senhor? E a Bíblia já diz no Salmo 100, com alegria. Então não cabe, irmãos, na celebração, uma cara triste, taciturna, como se nós estivéssemos aqui porque fomos obrigados a estar aqui, como se não tivéssemos inúmeros motivos e bons motivos para celebrar ao Senhor com alegria e também com gratidão. Deus não quer que os sirvamos forçados, obrigados. Se esta é a realidade de alguém, eu sugiro que pare imediatamente. É melhor não servir do que servir dessa maneira. Contrariado, né? Talvez estando aqui pensando: eu poderia estar em casa assistindo o desfile das escolas de samba. Tudo bem, querido. Como eu disse, a porta está sempre aberta. Ninguém é obrigado a entrar por aquelas portas e qualquer pessoa é livre para ir embora. Não tem problema. Evidentemente que não. Zé Pedro está liberado, viu? Não precisa barrar ninguém. Todos que estão aqui ou que venham para cá, que venham de boa vontade, com alegria. No Salmo 100, versículo 2, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com gratidão, com ações de graças. Então, se o que me move a celebrar o Senhor é gratidão, aí sim o Senhor estará
de fato, muito feliz conosco. Respondidas essas perguntas, o que, por quê, como, ainda faltam duas outras perguntas, que é quando e onde. A pergunta quando é a mais fácil de responder. O salmista já respondeu para nós. Olhe bem o que ele está dizendo. Eu louvarei o Senhor o tempo todo. Seu louvor estará em meus lábios. O meu coração se alegrará no Senhor. E Ele nos convida. Alegrem-se comigo. Então não há um momento. O tempo todo. Ele está dizendo. Mas quando nós falamos onde, aí então nós precisamos analisar um pouco mais. Aquilo que a Bíblia nos fala no Antigo Testamento e aquilo que a Bíblia fala no Novo Testamento. Uma das coisas mais polêmicas na teologia é exatamente esta relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Como eles se relacionam? Eles se anulam, se completam, se complementam, o que vem antes, o que vem depois, o que cessa, o que continua. Então, evidentemente, os teólogos não têm muito consenso em relação a essas coisas. E é muito difícil, evidentemente, o assunto. Mas para entendermos um pouco melhor, eu preciso falar um pouco sobre a religião judaica. Lá em Deuteronômio 12, Moisés reúne os filhos de Israel e diz a eles o seguinte: olha, nenhum de vocês, ao fazer o sacrifício, façam em qualquer lugar. Mas quando vocês entrarem de posse da terra prometida, vocês devem ir ao lugar que Deus escolher. E lá neste lugar vocês ofereçam os seus sacrifícios, lá neste lugar vocês celebrem as suas festas. A religião judaica, ela é hierocentrista. Vou explicar o que significa isso. A palavra hieron, em grego, significa templo, santuário, lugar sagrado. Hierocentrismo significa que a religião judaica, toda ela, depende do templo. O templo é central para a fé judaica. Os sacrifícios, no templo. As festas, no templo. As atividades religiosas principais, no templo. Lá no deserto, era no tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda móvel. Quando eles chegaram na terra prometida, o tabernáculo foi colocado em Siló. E permaneceu por algum tempo lá. Até os dias de Samuel. Mas depois foi transferido para Ramá. E lá permaneceu por algum tempo. Até que então Samuel morreu. E a arca do Senhor já não estava mais. Não havia necessidade de ter um tabernáculo. Os filisteus haviam capturado. E a arca tinha ficado na casa de um homem quando eles devolveram. Mas um certo dia Davi construiu uma casa de cedro. E ele foi buscar a arca da aliança do Senhor na casa de Obed-edom. E levou a arca para Jerusalém. E deixou naquela casa temporariamente. Mas Deus fez uma aliança com ele e disse: o seu filho vai construir um templo para mim. E então Salomão construiu um templo para o Senhor na cidade de Jerusalém. E Jerusalém se tornou a partir de então o lugar que Deus escolheu para ali fazer com que ficasse ali o seu nome. Lugar da sua morada. E Salomão fez o templo e na oração da consagração ele disse: Senhor, eu estou fazendo este lugar para o Senhor. Mas na verdade é para a adoração do Senhor. Porque eu sei que o Senhor não habita
em casas construídas por homens, porque os céus, nem os céus dos céus te podem conter, quanto mais este lugar pequeno que eu fiz aqui. Isto aqui é como um estrado para os teus pés. E nós fizemos aqui para que nós possamos aqui celebrar o teu nome. Então, a partir dali, tudo o que acontecia na religião judaica estava centralizado no templo. A questão é que, com o passar do tempo, aquilo que era hierocentrismo passou a se tornar uma hierolatria. Jeremias diz que o povo dos seus dias tinha um ditado entre eles: templo do Senhor, templo do Senhor. E por que eles falavam isso? Porque na cabeça deles, a ameaça dos babilônios não iria se concretizar. Porque eles achavam que Deus não permitiria que Jerusalém fosse destruída, porque o templo estava ali. Como se o templo fosse uma garantia para que eles pudessem fazer o que eles quisessem, inclusive desobedecer os mandamentos de Deus. Jeremias corta todas as esperanças deles, dizendo assim: o Senhor entregará Jerusalém e o templo será destruído. Eles não acreditaram. Mas no ano 586 a.C., Nabucodonosor com seus exércitos romperam os muros de Jerusalém, destruíram a cidade e o templo, que ficou 70 anos em ruínas. Aquela crença de que o templo era uma espécie de proteção para eles, caiu totalmente. Tempos depois, Zorobabel reedificou o templo. Com muita dificuldade, incentivado pelo profeta Zacarias e pelo profeta Ageu, Zorobabel, que era o governante de Jerusalém, conseguiu, junto com o povo, reconstruir o templo do Senhor e reconsagrá-lo no ano 516. Acontece que, tempos depois, o templo foi profanado por Antíoco Epifânio. O governador da Síria sacrificou um porco no altar. E aí então levou muito tempo para o templo ser restaurado na revolução que é chamada Revolução Macabeia. Flávio Josefo conta essa história para nós. E quando veio Herodes, o templo já estava restaurado, mas ainda precisava de alguns ajustes. E Herodes mandou colocar grandes pedras de mármore branco, de maneira que quem chegava em Jerusalém via lá no Monte Sião o templo brilhante, um monumento maravilhoso. Só que em João capítulo 2, Jesus Cristo estava fazendo a purificação do templo. Enquanto ele estava expulsando os vendilhões, alguns que eram autoridades chegaram para ele e disseram assim: quem te deu esta autoridade? E Jesus disse para eles: destrua esse templo. Em 3 dias eu reedificarei. E eles começaram a falar: mas levou 40 anos para ser restaurado, como é que você vai restaurar em 3 dias? Eles não entenderam isso, e os discípulos também não entenderam. João capítulo 2, versos 18 a 22. Mas João diz: ele se referia ao santuário do seu corpo. Quando ele ressuscitou dos mortos, os seus discípulos se lembraram e creram na Escritura e na palavra de Deus. Jesus estava se referindo a uma profecia do profeta Zacarias. Zacarias 6, versos 12 e 13. O profeta Zacarias diz: eis aí o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á e reinará a perfeita união
entre ambos os ofícios. Alguns comentadores acham que ele falava de Josué, o sumo sacerdote. Mas não era. Porque Josué, ainda que fosse sumo sacerdote, ele não se tornou rei. Somente Jesus é rei, sacerdote e sacerdote rei. Essa profecia falava a respeito do Messias. E quando Jesus estava em Jerusalém na última Páscoa, ele estava caminhando para o lugar onde ele haveria de orar ao Pai, ali no Getsêmani. E quando ele estava saindo no final da tarde, o sol batia no templo e o templo ficava majestoso aos olhos de quem olhava para ele. E os discípulos disseram para ele assim: olha, que construção maravilhosa. Jesus disse a eles: não ficará pedra sobre pedra. Em seu lamento, Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, você matou todos os que eu enviei a você. Quantas vezes eu quis, como uma galinha, recolher os pintinhos debaixo de suas asas, mas você não quis, Jerusalém. E aí então o Senhor disse: eis que vem dias em que os seus inimigos cercarão você, derribarão seus muros, suas casas e o seu templo, e não ficará pedra sobre pedra. Isso aconteceu no ano 70. Se você tem curiosidade, leia o relato de Flávio Joséfo, pois Flávio Joséfo participou desse momento histórico. E ele diz que os romanos cercaram Jerusalém. E os revoltosos se abrigaram no templo. E Tito ordenou aos soldados: não entrem no templo. Tito ainda queria preservar o templo, segundo o relato de Joséfo. Mas os rebeldes começaram a atacar os soldados. E os soldados, indignados, avançaram em direção ao templo. E na batalha que se deu lá dentro, começou um incêndio. E as palavras de Jesus foram literais: não ficou pedra sobre pedra. Os romanos colocaram a construção abaixo. Foram impiedosos, implacáveis. E o templo permanece assim até os dias de hoje. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele disse aos discípulos que eles deveriam permanecer em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do poder. E o relacionamento dos discípulos com o templo ainda permaneceu por algum tempo. Se você ler no relato de Atos, até o capítulo 6 eles estão se reunindo em casas e no templo. Mas no capítulo 7 existe uma ruptura. Pois é no capítulo 7 exatamente que Estevão está pregando o evangelho. E aí então Saulo e os seus amiguinhos cercam Estevão. Mas Estevão está cheio do Espírito Santo. E o sermão de Estevão, do começo ao fim, tem uma só finalidade. Estevão estava dizendo para eles assim: Deus fez o que fez, sem depender do templo. Deus não precisa de templo. Todo o sermão dele mostra o agir de Deus, sempre fora do templo. Os comentaristas dizem que o sermão de Estevão é um sermão arriero. Significa sem templo. E é exatamente a partir dali que o relacionamento dos cristãos com o templo se finda. Não há templo. Nós somos o templo. O apóstolo Paulo diz: nós somos a habitação de Deus
no Espírito. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E o que me ama será amado de meu Pai. Nós viremos a Ele e faremos nele morada. Nós somos morada de Deus no Espírito. Agora quero levar-lhes a João capítulo 2. Abra sua Bíblia em João capítulo 2. Para deixar claro o que Jesus queria ensinar, nós precisamos olhar esta conversa. Eu falei capítulo 2, desculpa, é capítulo 4. João 4. João capítulo 4. Os primeiros versículos diz que Jesus ficou sabendo que os fariseus estavam dizendo que ele batizava. E então Jesus deixa a Judeia e vai para a Galileia. E nesse ínterim ele passa pela província de Samaria. E quando ele está na cidade samaritana chamada Sicar, ele para junto a um poço cavado por Jacó, onde as mulheres vinham buscar água. E era meio-dia. Jesus permaneceu ali e os discípulos foram buscar suprimentos. Foram comprar coisas para a viagem. E quando Jesus estava ali, aproximou-se dele uma mulher. Era uma mulher samaritana. E esta mulher estava ali sozinha, porque as outras mulheres iam no entardecer. Ela foi ao meio-dia, porque ela era hostilizada pelas outras. Ela era conhecida ali como a ladrona de marido. Então aquela mulher se achega àquele lugar e é um lugar onde você tem que descer. Você literalmente desce assim e você pega a água com uma espécie de um balde, alguma coisa assim. E Jesus então, vendo aquela mulher pegando água, diz para ela: dá-me um pouco de água para beber. E a mulher fica espantada e olha para ele e fala assim: como você, sendo judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana, água para beber? Flávio Joséfo apresenta as muitas razões pelas quais os judeus odiavam os samaritanos. E eu não vou tirar a razão dos judeus, viu? Os samaritanos eram um espinho na vida dos judeus. Era terrível o relacionamento deles. E aí então Jesus diz para a mulher: olha, filha, se você soubesse quem está falando com você, ao invés de você me dar água, você me pediria água. E eu te daria uma água. E ao beber esta água, você nunca mais vai ter sede. E ela: mas tu não tens nem como tirar a água, como que vai me dar esta água? Ela não entendeu. Aí Jesus disse para ela: então faz o seguinte, verso 16, vai lá e chama o seu marido. Porque naquela época, e hoje ainda em muitos lugares, um homem não pode falar com a mulher sozinha. Se a mulher estiver desacompanhada, ele não pode dirigir-lhe a palavra. E aí então Jesus disse: quer continuar a conversa comigo? Vai lá e chama seu marido, a gente conversa. Jesus está simplesmente se adequando a uma prática daqueles dias. E aí ela disse para Jesus: eu não tenho marido. E Jesus então escancara exatamente o que está no coração dela e diz: você teve 5, o que você tem agora não é seu. Com isso Jesus não está condenando ela. Jesus está dizendo para ela a realidade dela. Temos que entender que a mulher não pedia divórcio. Quem pedia divórcio era o homem. Então essa mulher foi rejeitada 5 vezes. Quais são os motivos? Especula-se, né? O Ed René falou: eu acho que essa mulher foi rejeitada porque ela é inteligente. Tem homem que tem medo de mulher inteligente. Faz pergunta difícil. Não é verdade? E aí o homem não quer responder, manda embora. E essa mulher então falou: eu vejo que tu és profeta.
Ela é tão inteligente que quando Jesus aperta, ela pula fora com a desconversa. E aí ela introduz o assunto. É exatamente aí que nós queremos chegar no verso 20. Ela diz, olha, nossos pais adoravam neste monte. Ela está se referindo ao Monte Gerizim. O Monte Gerizim é o lugar onde Josué ordenou que o povo de Israel ficasse embaixo. E ali então o sumo sacerdote abençoou o povo, dizendo, o Senhor abençoe vocês, vocês serão benditos ao entrar, benditos ao sair e assim por diante. É o Monte da Bênção. E Herodes o Grande, para agradar os samaritanos, construiu uma réplica do templo de Salomão lá no Monte Gerizim. Havia um templo lá no Monte Gerizim. E os samaritanos faziam seus sacrifícios lá. Eles tinham sacerdotes e tudo mais. E ela diz, nós adoramos aqui, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. Resolve esse impasse para nós. E aí Jesus disse para ela assim, mulher, pode crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus responde à pergunta dela, onde é que nós devemos adorar? Jesus está dizendo, em lugar nenhum, e ao mesmo tempo, em todo lugar. Não há mais um lugar específico. Então, no que diz respeito a isto, existe uma clara descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Com Jesus, não existe mais um lugar de adoração. Todo lugar é um lugar de adoração. Pois Jesus diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Não precisamos de um lugar específico. Qualquer lugar onde estejam celebradores, que ali se celebre o nome do Senhor. Na sua casa, no grupo pequeno, em qualquer reunião que façamos em qualquer lugar. Este lugar, eu repito e quero que vocês estejam bem claros em relação a isso, não é santo. Santo é Deus. Nós somos santificados pela presença de Deus. E este lugar é simplesmente um lugar onde os santos, aqueles que foram santificados, celebram aquele que é verdadeiramente santo, que é Deus. Imagina que a 7ª trombeta é tocada. Isso aqui vai ficar vazio, né? Vai ou não vai? Amém? Sem time de convicção não, Beni. Amém? Vai ficar vazio? E o que eles vão fazer com isso aqui? Talvez montem um cinema aqui. Quem ficar vai fazer o uso que quiser disso aqui. Porque Deus não vai arrebatar isso aqui não, irmãos. Deus vai arrebatar aqueles que são seu santuário. Nós, morada de Deus no Espírito. Então não há um lugar, também não há um momento específico, não há uma circunstância exata. O Senhor é celebrado em qualquer lugar, em todo o tempo. O Senhor Jesus, como eu disse, morreu e ressuscitou. E disse aos discípulos, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos pelo Espírito Santo. E eles permaneceram em Jerusalém.
50 dias depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, eles estavam no cenáculo, não era no templo, e o Espírito Santo soprou sobre eles. E se viu sobre eles línguas repartidas como que de fogo. E cada um deles começou a falar das maravilhas de Deus, num idioma que nunca eles haviam falado. Eles eram galileus, certamente falavam um aramaico. Talvez falasse alguma coisa de grego, pela convivência com o mundo grego, talvez alguma coisa de latim, mas eles não estavam falando esses idiomas, eles estavam falando os idiomas daqueles muitos povos ali representados, mais de 40 nações. E os discípulos começaram a proclamar o quê? As grandezas de Deus. Eles estavam celebrando ao Senhor, movidos pelo Espírito, falando línguas que eles jamais aprenderam em lugar nenhum. Resultado: 3.000 almas se renderam a Cristo, depois do sermão pentecostal de Pedro. Assim começou a celebração em Jerusalém. Mas houve perseguição. E os discípulos foram esparramados. E quando você vai em Atos capítulo 11, a começar no verso 19, você descobre que os discípulos saíram anunciando o evangelho, e chegando em Antioquia, eles começaram a falar do reino de Deus. E muitas pessoas se converteram. E essa notícia chegou em Jerusalém, e os discípulos se reuniram e mandaram para lá Barnabé. E Barnabé, quando chegou lá, a Bíblia diz, ele se alegrou com a graça de Deus. Ele viu a graça de Deus agindo poderosamente naquela comunidade. O que ele fez? Ele foi até Tarso e chamou Paulo e disse: Paulo, o Espírito de Deus se moveu lá em Antioquia da Síria. Isso é o ano 43 da era cristã. E levando Paulo para lá, eles anunciaram o evangelho, eles discipularam, eles celebraram ao Senhor na Síria. E dali então o Senhor separou Paulo e Barnabé para esparramar o evangelho em muitos lugares. Deus já estava sendo celebrado em inúmeros lugares. Mas depois de ter feito a primeira viagem com Barnabé, Paulo separou-se de Barnabé e fez uma segunda viagem. E nessa segunda viagem ele se fez acompanhar de Silas. Em Atos 16, a Bíblia diz que eles chegaram numa cidade chamada Filipos. Quando chegaram nessa cidade, eles encontraram uma mulher. Essa mulher, ela trabalhava com tendas. Ela era uma mulher rica que trabalhava com tecidos especiais. E a Bíblia diz que o Espírito Santo abriu o coração de Lídia. E ela recebeu os discípulos em sua casa. E ali começou um culto, uma celebração. E o apóstolo Paulo e Silas saíam todas as tardes à beira de um riacho. E ali anunciavam o evangelho às pessoas que ali se encontravam. E um belo dia, quando eles voltavam para casa, uma mulher, uma escrava, saiu atrás deles dizendo assim: estes homens anunciam a nós a mensagem do Deus Todo-Poderoso. Mas Paulo sabia que era um demônio falando por aquela menina. Voltou-se e repreendeu o demônio e a menina foi liberta. Mas ela era escrava e ela dava muito lucro aos seus donos, porque ela adivinhava, segundo o pensamento deles. E aí então Paulo foi denunciado juntamente com Silas e foi preso. E eles foram presos de mãos e pés em troncos, numa prisão em Filipos. Lá estava Paulo e Silas presos.
Mas o versículo 16 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Gente, meia-noite, numa prisão, não é no templo, não é em Jerusalém, não interessa. Porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, na prisão, à meia-noite, de madrugada, em qualquer momento, porque eles celebram a Deus, não importando onde nem quando. Você já parou para pensar que hoje, no Brasil afora, em inúmeros presídios, houve um culto evangélico? Vocês sabiam disso? Que a Assembleia de Deus tem inúmeros presídios no Brasil, culto, e é liderado por presidiários. Sabiam disso? Deus é celebrado em qualquer lugar. Lá no exército tinha um capelão, e semanalmente nós nos reuníamos, soldados, para o culto que se celebrava ali, no ambiente do exército. Paulo, depois de passar por Filipe, Corinto, ele acaba chegando em Éfeso. E ele permanece 2 anos em Éfeso. Paulo era um estrategista. E quando ele esteve em Éfeso, a Bíblia diz que nesses 2 anos, ele fez ali muitas coisas, usado por Deus, de maneira que houve um despertamento espiritual em Éfeso. E a partir de Éfeso, o evangelho foi esparramado por toda a Ásia. E quando você lê o Apocalipse, você descobre que a primeira carta é para Éfeso, mas as outras 6 cartas são para as outras 6 igrejas que surgiram a partir de Éfeso. O Senhor era celebrado em Éfeso e de Éfeso por toda a Ásia. O evangelho foi pregado em todo o território romano. Foi pregado na Índia. Foi pregado em diversos lugares, na África. A Europa recebeu o evangelho. Depois os bárbaros foram evangelizados. Os francos, os teutões, os anglos, os saxões. E o evangelho se esparramou por todo o mundo. E Deus era celebrado em cada lugar. Mas um dia, lá em 1722, um homem chamado Nicolau Ludwig von Zinzendorf, um bom nome para você colocar no seu filho ou neto. Este homem, ele recebeu 300 cristãos que estavam fugindo da perseguição na Europa. E ele estabeleceu estes numa comunidade, uma propriedade que ele chamou de Herrnhut, cabana do Senhor. E estes irmãos ali se reuniram e começaram um culto despretensioso, sabe aquele culto assim, vamos lá cultuar? Vamos. Esse culto durou 100 anos. 100 anos. Está na história. Nestes 100 anos, inúmeros missionários foram enviados mundo afora. Porque por 100 anos, na capela do Senhor, o Senhor foi celebrado dia e noite. Este culto, que durou 100 anos, causou um grande impacto num jovem chamado John Wesley. Esse jovem inglês era um pastor de uma igrejinha lá em Londres. Mas impactado pelo que ele viu lá na Morávia, ele chegou em Londres e começou a pregar o evangelho nas praças, nos portos, nos lugares onde os mineradores encontravam-se trabalhando, nos presídios. E aí então o bispo anglicano chamou ele e disse assim:
cuida da sua paróquia. E John Wesley, em 1744, disse para ele assim: querido bispo, minha paróquia é o mundo. E porque ele teve essa coragem, ele foi um dos homens que mais propagou essa proposta de que não houvesse mais vinculação a um lugar específico, mas que a igreja fosse para os lares, a igreja fosse para as praças, a igreja fosse para o presídio, a igreja fosse lá onde o mineiro está. E assim então começou o avivamento metodista, que também enviou milhares de missionários pelo mundo afora. Quando Deus é celebrado, Ele levanta obreiros para a sua seara. Dwight Lyman Moody, ele resolveu entregar sua vida totalmente a Deus. E anunciou o Evangelho, viajando pelos Estados Unidos. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas receberam a Cristo pela influência deste homem. E havia um japonês que foi convertido pelo ministério dele, chamava-se Juji Nakada. E Juji Nakada, então, tendo ouvido o Evangelho, fazendo parte de um ministério chamado Holiness, ele foi para o Japão. E lá, juntamente com outros, ele organizou um culto de celebração. A intenção dele era ter 1000 noites de celebração, pois eles conseguiram fazer 3.500 noites de celebração. E o Evangelho foi pregado no Japão inteiro. 3.500 noites de adoração. Não é para os fracos. Em 1906, alguns descendentes de escravos começaram uma reunião em Los Angeles, numa rua chamada Rua Azusa. O culto começava às 10 da manhã, terminava à madrugada. Havia exageros, excessos, evidentemente. Mas dali surgiu o maior movimento religioso dos últimos tempos, o movimento pentecostal. Estima-se hoje que 660 milhões de pessoas façam parte do movimento pentecostal, pelo mundo afora. Isso significa pelo menos 1/3 da cristandade é pentecostal, ou deriva do movimento pentecostal. É muita gente. Mas eles celebravam o Senhor, e dali o Senhor esparramou então este movimento de avivamento e despertamento espiritual, que gerou inúmeras denominações nos Estados Unidos e no Brasil também. No ano de 1988, na casa de Eric e Ursula Gale, é isso, Benny? Começou uma reunião. E hoje já estamos dando continuidade a essa reunião. 31 anos já se passaram, né? E nós estamos hoje à noite, porque um dia esta família abriu as portas da sua casa para celebrar ao Senhor junto com os irmãos. O Senhor nos chama a celebrá-lo. E Ele nos dá a liberdade dizendo: celebrem ao Senhor em qualquer lugar, em todo o tempo. Pessoal do louvor, por favor. Nós aprendemos neste mês de fevereiro que o Senhor espera que nós sejamos adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Pessoas que celebram o nome do Senhor. Ele nos convida a celebrá-lo com alegria, com ações de graças, porque Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Amém?